tem muitas pessoas que estão com o tanque vazio e não se aperceberam. Então, você tem 4 combustíveis. Tem o combustível físico, você tem o combustível emocional, você tem o combustível intelectual e o combustível espiritual. Se você tiver com esses 4 combustíveis no full, a sua performance vai aumentar. Qualquer coisa que você faça, você vai fazer o seu melhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do MotiveCast. Eu sou o Lucas Vieira e nesse episódio a gente trouxe um convidado excepcional. Um convidado que o meu celular é pequeno para o currículo extenso que esse convidado tem. Ele é pioneiro no mercado de palestras, um dos palestrantes mais renomados nesse mercado, um palestrante que é escritor, um palestrante que é conhecido por suas habilidades de comunicação e conseguir criar piadas super interessantes de qualquer coisa, em qualquer cenário. Ele foi conhecido também por sempre se qualificar no Top of Mind de RH. É um dos 5 palestrantes mais lembrados quando o requisito é conhecimento, quando o requisito é trazer informação para as pessoas. E eu não poderia falar todo esse currículo dele aqui porque eu quero que ele traga essas histórias. Ele tem uma habilidade absurda, né, Lucas, de contar histórias. Hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser bom. De hoje tem história para contar. Tem muita história. Já contou em muitas palestras aí, hein? Nessas últimas décadas. Dessas últimas décadas. Só para você ter ideia, ele já fez milhares, centenas. Mais de 5 mil palestras para mais de 3.500 clientes. Olha só, mais de 5 mil palestras. Eu tô falando do incrível professor Gretz. Professor Gretz, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Sim, e feliz. Não paramos por aí. A gente tem mais um cara aqui na mesa também, que é um cara já conhecido de vocês aqui do MotiveCast. Ele também é um dos melhores palestrantes que eu já tive a honra de ver palestrar nos palcos. É o nosso co-host e um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui, né? Pois é. Só para você ter ideia, professor Gretz, os cortes desse palestrante faz assim um escarcéu nas nossas redes sociais, porque muita gente compartilha, muita gente gosta, porque ele também tem uma habilidade incrível de conversar, uma habilidade incrível de motivar, uma habilidade incrível de trazer assuntos super interessantes e faz qualquer pessoa transformar. Por que eu tô falando isso? Porque esse é o objetivo desse podcast, desse MotiveCast. Ajudar você a evoluir nos pilares mais importantes da sua vida, que é o pilar pessoal, o pilar profissional e o pilar intelectual. E nada melhor do que trazer 2 feras, e esse cara que eu falei agora é o professor também, professor Francisco Almeida. Chicão, olá, pessoal. Bem-vindo de novo aí. Então, cara, é tanta sabedoria numa mesa só que eu não sei nem por onde começar. Mas antes, eu queria saber uma coisa. Cada palestrante tem uma marca registrada. E eu queria perguntar pro professor Gretz. A marca registrada do professor Gretz é o cabelo azul? Uma das marcas também é o professor. Eu comecei a usar professor na década de 80. Hoje, técnico de futebol é professor, todo mundo é professor. Então, ficou professor Gretz. Porque Gretz é difícil de guardar, Gretz. Mas professor, não. Então, se encontrar comigo no aeroporto ou qualquer local, você vai me chamar de professor. E eu amo esse título. Eu amo esse título e honro esse título. E fui professor durante muitos anos. Mas também, meu cabelo era assim antes. Está pegando aí? Aqui, ó. Ele era branco. Esse é quando eu era velho. E agora então, comecei a usar cabelo esse cabelo assim em 2002. E quando eu levanto de manhã, eu olho para o espelho e eu me gosto. E quando eu me gosto, eu já começo o dia com muito entusiasmo, que é o título do livro. Oh, que maravilha. A gente vai falar desses livros aí. Antes, o Lucas tem uma pergunta que ele sempre faz palestrantes, mas antes de ele fazer essa pergunta, ô Francisco, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes e o professor Gretz falou que tem uma pergunta que percorre todo e qualquer professor. Você trabalha ou você só dá aula? Ele falou isso, né? É inevitável essa pergunta para um professor. Você já recebeu? Já escutou isso? Sim, eu me acostumei. Eu já me acostumei. Eu falei nenhum dos dois. Eu dou um show. Então. O senhor responde o quê? Quando alguém te pergunta isso? Não, quando eu
me irrito internamente, eu dou um tempo e faço de conta que não escutei. Sabe, eu dou uma respirada assim e ignoro. Dá aquela risadinha sem graça. Ignoro. Às vezes vem uma brincadeira e alguma coisa, mas às vezes estou colocando já uma dica para a vida, né? Quando alguém faz uma colocação assim, que você não surja a resposta ideal, não dê. Fica caladinho. Dá aquela resposta bovina. Entendi. Melhor. Lucas, manda aí a pergunta para eles. Vamos lá, professor Gretz e Francisco. Francisco já falou no podcast dele, mas eu quero que você repita hoje de novo aqui pra gente, Ticão. Por que vocês acreditam que as empresas contratam a sua palestra? Eu vejo o seguinte, o diretor vem, coloca as metas, ele mostra o resultado do ano anterior, ele projeta aquilo que vai ser para o próximo ano. Às vezes vem o presidente meio nervoso, bate na mesa e exige mais resultados. Aí vem os novos produtos, aí vem então produtos que vão sair de linha, toda a informação. E depois eles precisam de uma amarração. E quem faz essa amarração é o palestrante da linha motivacional, porque ele amarra tudo aquilo que os diretores falaram, tudo aquilo que o presidente falou, o que os gerentes falaram, ele faz uma amarração. Ou seja, ele fala aquilo que o diretor falou, mas com histórias, ilustrando. E essa amarração. É como você pega um presente e você, então, embrulha, presente muito bonitinho, aí você faz aquele laço. Então, eu considero que a nossa palestra e muitos eventos é um laço. E aí tem um detalhe. A palestra, ela pode ser colocada em 3 momentos. Ela pode ser colocada para abrir o evento, porque ela deixa ganchos para que os outros falem. Lembra o que o professor falou? Lembra o que o professor falou? Porque ele fica como pano de fundo. E também, no meu caso, eles usam assim. Uhum. Às vezes usam no meio, quando o evento está caindo, e depois do almoço ainda. A pessoa está meio com sono, aí põe aquela palestra com aquela rotação. E às vezes eles põem também no fechamento. Então, felizmente, a minha palestra ela é móvel. Você pode colocar nos 3 momentos que ela cabe muito bem esse recado. E encerrando a sua pergunta, a gente faz aquele fechamento de maneira alegre, de maneira coloquial, em que as pessoas, então, saem com aquela vontade. O que o diretor quer? Que as pessoas saiam com vontade de ir atrás dos objetivos, das metas. Eu acredito que a nossa palestra cria esse ambiente, né, Francisco? Total. A resposta do professor Gretz, ela é completa. Eu vou fazer uma ilustração aqui, e que os meus colegas de RH e donos de empresa, eles vão entender. Quando você dá uma panela de pressão para sua mãe, lembra lá, Dia das Mães, você deu uma panela de pressão para ela. O presente é mais para quem? Para você que para ela ou para você que... Então é mais ou menos assim, pegando aqui o que o professor Gretz falou, né? Quando você é contratado para uma palestra, ele utiliza de três formas o palestrante. O conteúdo que aquele palestrante tem, que ele já demonstrou. O nível de conhecimento dele, como ele transpassa tudo aquilo, como ele encaixota, como ele embala todo o conhecimento dele e passa. Segundo, a autoridade que ele leva para a empresa dele. Hoje as empresas... Imagina você ter um Gretz, cara, na tua empresa. É fantástico. É você fazer uma transferência de autoridade, pegar os anos que ele tem lá, de 1982 como palestrante, toda a jornada dele e colocar dentro da tua casa. É o convidado especial. Então, segundo é a autoridade. E terceiro é a parada da panela de pressão. É quando você manda o recado para a tua equipe, quando você traz o recado da tua equipe, aquilo que você sempre desejou na figura de uma outra pessoa que vem de fora. Então, eu vejo que eu sou contratado, e eu tenho certeza que os grandes palestrantes do Brasil são por esses 3 motivos. Conhecimento, autoridade e mensagem que a empresa quer transmitir naquele momento. Uau, uau. Agora depois dessas respostas tão profundas e respostas tão verdadeiras, né? Porque é isso que vocês sentem quando são contratados, a gente vai entrar direto no nosso tema, né? Que é como, você que está assistindo a gente aí, como você pode evoluir a tua vida, a tua aprendizagem nos 3 pilares mais importantes, que é no pilar intelectual, no pilar profissional e no pilar pessoal. E a gente sabe que na vida pessoas vêm, pessoas vão, e é um ciclo natural, né?
como nós podemos cada vez mais potencializar aquilo que a gente tem de melhor, aprendendo, evoluindo, absorvendo muita informação com pessoas como vocês que têm como dom e têm como missão de vida levar esse conhecimento. E para que essas pessoas possam absorver, como a gente pode adquirir essa mentalidade de que eu nunca estou pronto, eu nunca estou preparado, eu preciso aprender. Como é que funciona isso na cabeça de vocês e como vocês acreditam que as pessoas estão recebendo esse tipo de informação? Hoje há uma exigência muito grande pela alta performance, né? O mundo ele te exige, e eu não sou um crítico disso não, tá? Eu só acredito que tem que haver um equilíbrio. E o que uma empresa, quando contrata, vamos falar na figura do ser humano, tá? Ele vê constantemente, poxa, o professor Gretz está ali naquele nível, o Lucas, o DJ e tal, você que está assistindo a gente. Então existe essa cobrança pela alta performance. E a busca contínua só tem um caminho, que é estar aberto a aprender novas coisas. Esse copo aqui, ele tem essa água. Se essa água ela ficar muito tempo parada aqui, ela já não vai ser mais... bebível. Ela não vai ter mais a função que ela tem, a mais nobre função dela. Ela ficou muito tempo, ela vai servir para lavar alguma coisa. Ela já não vai servir mais para beber. E assim eu vejo como a gente se abastece de conhecimento, né? Então, as empresas são feitas de pessoas. O professor Gretz, como um especialista em comportamento humano, ele vai conseguir acrescentar mais aqui. Então, o que acontece? A busca pela alta performance exige com que você se renove, exige com que você se abasteça. E uma das formas de você se abastecer é estudando, é lendo o livro, como o professor sempre nos instrui aqui, e tendo uma mente ensinável, tendo um coração aberto, vindo de copo vazio para se abastecer de novas informações. E o mundo está cheio de informação. Muitas delas boas, outras ruins, e aí cabe a você ter o discernimento de fazer o filtro disso tudo. Você falou em abastecer, me lembrou posto de gasolina, que a gente usa muito esse termo, e tem muitas pessoas que estão com o tanque vazio e não se aperceberam. Então você tem 4 combustíveis. Tem o combustível físico, de atividade física, os exercícios. Você tem o combustível emocional. Você tem o combustível intelectual e o combustível espiritual. Uau. Se você tiver com esses 4 combustíveis no full, full que está lá quando tá o tanque cheio? É isso mesmo. Pegaram os Estados Unidos e botaram o full lá e ninguém traduz, é full. Está no full. Se você tiver esses 4 combustíveis no full, a sua performance vai aumentar. Qualquer coisa que você faça, você vai fazer o seu melhor. Até que antigamente eles chamavam aí de biorritmo. Lembra alguém fazia esse biorritmo? Essas coisas. Então, são 4. Então, você tem o lado familiar, você tem o lado, seu lado pessoal, tem o lado familiar, o lado social, o lado espiritual e o lado profissional. Esses são os pontos que você tem que estar sempre trabalhando e estar vendo como é que estão seus combustíveis. Se você tiver com 2 desses combustíveis, o intelectual e emocional lá vazio, realmente a sua performance cai. E como é que você vai conseguir abastecer desde que você... A primeira coisa é perceber que se abastecer, aceitar. E aí você pode conseguir isso através de leituras, você pode conseguir através disso de ouvir recomendações. E a nossa palestra nos eventos tem muito essa função de pegar aquele ponteirinho lá... Encher o tanque. E encher o tanque. Por isso que eu costumo dizer, eu aprendi com meu pai isso. E meu pai falou assim, você tem que ir na igreja. Ah, não quero. Aí ele falou para mim, mas por que eu tenho que ir na igreja? Ele falou assim, o ser humano, eu tinha acho que 6 anos, o ser humano é que nem um carvão, é que nem uma brasa. Quando você tira do fogo, vira carvão, e quando você bota o carvão, vira uma brasa. Então, as pessoas chegam num evento como carvão, e aí eles saem com uma brasa forte. Por essa razão que há a necessidade de sempre estar encontrando esse pessoal e estar reabastecendo, porque o cara sai ali animado, escuta 5, 6 não, ele já vai recuando. Por essa razão, a chama tem que ficar acesa. E quem que faz isso? Aí o papel da liderança. Você que é líder, você é um maestro. Uma ligação sua de manhã, um contato seu. E lembre-se de uma coisa, sempre tem que procurar alguma coisa positiva
do seu colaborador e você elogiar, porque os elogios fazem bem para a alma e as pessoas ficam mais animadas para fazer o que tem que fazer. Não esqueça. Excelente. Professor, a gente percebe essa necessidade gigantesca pela alta performance pessoal, né? Que acaba sendo transbordada no profissional e gerando os resultados que as empresas precisam. E me chamou bastante atenção quando você falou sobre pessoas que nem percebem que estão com falta de combustível, né? Você trouxe alguns livros aqui pra gente, e um desses livros é esse daqui, ó, Voando como Águia. Esse livro o Filipão usou, né, para motivar a seleção. Ele usou na Copa de 2006 para a seleção de Portugal. Na Copa do Brasil, não sei qual livro ele usou, não foi esse aí. Lembra? Mas essa foi para os portugueses. Foi para os portugueses, ele ficou entre os 4 melhores. O livro foi lançado em Portugal, foi lançado na Itália. O Cristiano Ronaldo leu esse livro, por isso que dá aquele salto lá de quase 3 metros, porque a águia, quando mergulha para pegar um peixe, ela pratica 20 atitudes que você tem que praticar em qualquer atividade, que é meta, estratégia, foco, velocidade, agilidade. E uma pergunta que vocês não me fizeram, mas se vocês fizessem, se eu tenho algum arrependimento? Eu tenho. Que eu nunca disse para ninguém. Mas vou contar para você agora, porque é chique quando você vai dar uma entrevista e fala uma coisa que nunca falou, né? É chique isso. Exclusividade. É chique, exclusividade. Nem em casa eu falei para a família isso aí. Mas me deu vontade de falar. Eu tenho só um arrependimento. Às vezes que eu deveria ter dito não e não disse. Isso é forte. Muito forte. E eu vi depois a frase do Steve Jobs. Dizer não é ter foco. Me arrependo das vezes que eu não disse não. E com certeza o foco deve ser uma dessas 20 atitudes. Vou mostrar o livro aqui de novo, para você dar uma olhada, procurar aí na livraria. E não pensa você que o peixe é bobo, que a águia pega na primeira, não. É que o cara fica filmando meses para depois editar. Não é que nem aqui que é ao vivo. Aqui não tem edição, é ao vivo. O cara fica bota a máquina ali. Até que quando você vê a águia ir lá e sai com o peixe, aquilo foi semana de trabalho. Várias tentativas. O peixe também vê a sombra. Não pensa que o peixe é sonso, não. E a águia é esperta. Mas a persistência dela. Então, são as 20 atitudes que a águia provoca nesse voo rasante é que faz a diferença na sua vida, na minha vida e de todos nós. E eu quero te fazer um desafio, professor. Você conseguiria elencar aqui para a gente as 3 atitudes mais importantes entre essas 20 para eu aumentar a minha alta performance? Sim, e para facilitar, eu vou abrir no capítulo, para não ter que ficar forçando a cabeça aqui. Será que é essa? Boa. Eu diria assim, meta. Tem que ter uma meta. Onde você quer chegar? Tem que ficar bem claro. Bem claro. E a meta só funciona, o que eu vou dizer agora é muito importante. Se você levar só esse recado, valeu. A meta só funciona quando tem prazo. O mês que vem, semana que vem, bimestre que vem, não é prazo. Prazo tem que ter uma data. E vê se não cai no domingo. Esqueça da prazo. Eu aprendi isso. E quando você pedir o prazo para um colaborador, sabe o que ele fala para você? Eu não posso dar um prazo para o senhor, porque depende de vários fatores, então me dá o prazo do prazo. Quanto tempo você precisa para vir com o prazo definitivo? Então, é meta. E meta só funciona se tiver prazo. Se levar esse nosso recado para a sua vida, valeu. A outra foi aquele que eu quase me emocionei aqui ao falar, que é foco. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Saber. E você falou alguma coisa lá atrás, falando que a pessoa saber do que vai falar. Você tem que descobrir qual é o seu foco. Meu foco é esse. Eu não falo de cenário econômico, não é minha área. Perfeito. Eu tenho que ter o foco. Esse é meu foco. É meu foco. Por isso que o livro Força e Entusiasmo é o meu guarda-chuva. Então, respondendo a sua pergunta, meta, foco. Olha, aqui são tão interessantes aqui que é difícil. Escolher uma, né? Mas eu vou pedir licença para ir para escolher 4. Determinação e paciência. E sobre paciência, quer dizer para você, se paciência fosse fácil, não era virtude. Muito bom. Você falou tantas coisas interessantes nessa sua fala aí, mas a que mais ficou latente para mim aqui, eu estava esquematizando. Como é que eu vou perguntar isso? Como é que eu vou perguntar isso? E de repente você falou uma coisa que ativou aqui em mim um gatilho
do qual eu já consegui saber como é que eu vou perguntar para que as pessoas possam entender. Professor Gretz e professor Francisco, a gente tem duas situações. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa situação, porque tem a ver muito com a evolução, tem a ver muito com o aprendizado e tem a ver com o arrependimento. Talvez de dizer não ou talvez de dizer sim. Duas situações. A primeira, uma pessoa... hoje o professor Gretz tem o quê? Quantos anos de carreira como palestrante? 42 anos, 43. 43 anos. Francisco? Desde 2006. Mais de quase 30 anos de... Não. 2006, 16, 26... quase 30, então. 28. Quase 30 anos de carreira. É incrível quando a gente tem dois cenários e a mesma coisa acontecendo, né? Uma pessoa que trabalhou 30 anos numa empresa, trabalhou 30 anos, e um dia ela vai se aposentar e a empresa força a aposentadoria e ela chora, porque ela não queria sair dali, ela não queria se aposentar. E a outra situação é uma pessoa que trabalhou 30 anos e ela não via a hora de me aposentar porque não aguentava mais ficar aqui. Diante desses dois cenários, qual é o direcionamento, o ensinamento que vem de vocês para esses dois cenários? Para uma pessoa que não aguentava mais e por a falta de capacidade de dizer não para que ela ficasse melhor, ela aguentou todo esse tempo para poder esperar a aposentadoria para dizer graças a Deus. E o outro que não queria que esse momento chegasse. Tem uma frase que eu... Deu para entender? Posso responder? Deu para entender? Posso? Deu para entender? Faz sentido? Deu. Agora eu vou utilizar o que o professor Gretz fala, né? A compreensão não está na fala, está no que ouve. Então eu vou falar o que eu ouvi. Eu vou falar o que eu ouvi. Tá? Você está falando de uma trajetória. Né? Você está falando de uma trajetória de vida, você está falando de uma jornada de vida. E a vida, ela seria muito mais... Por que a vida é tão preciosa? Porque ela acontece só uma vez. Um filme você assistiu, 1, 2, 3, a vida não dá para você assistir de novo. Viver e desenhar sem borracha. Viver é desenhar sem borracha. De caneta. E tem uma frase, tá, de um desenho que talvez vocês não lembrem, eu e o professor Gretz vamos lembrar, que era do Snoopy. O Snoopy, Charlie Brown, essa história já foi contada algumas vezes por outras pessoas, mas essa frase me impacta muito forte. Porque ele diz assim, um dia o Charlie Brown sempre lamenta, né? É o rei da lamentação, e o Snoopy é mais entusiasta, né? Mais entusiasmado. E ele fala assim, um dia nós iremos morrer. Aí o Snoopy fala assim, um dia sim, mas os outros não. Caramba. E aí, o que eu trago disso, né? E eu sei que talvez pareça ser demodê a gente falar quando tem a oportunidade de falar como num momento como esse, né? Que é assim, DJ, viver todos os dias, eu tenho essa filosofia, não é fácil viver assim, como se fosse o último ou como se fosse o mais especial de todos. Dá para fazer isso todos os dias? Eu acho que humanamente falando, talvez não. Mas se você tiver esse princípio, se você tiver essa formatação na sua mente, você consegue construir uma história, um legado, você está entendendo? Não um legado para os outros, mas para si mesmo. Eu sei que o que a gente faz na Terra, a gente não leva e fica. Né? E o que eu deixar aqui na Terra, se puder perpetuar, se puder auxiliar, orientar, transformar a vida da minha família e de outrem, como eu me coloquei à disposição como uma pessoa pública, né, para as empresas, para o ser humano, enfim, as pessoas que se tratam comigo. Então eu penso assim, a jornada, as pessoas pensam muito no fim, pensam muito lá na chegada. E eu acredito que a vida fica muito mais gostosa se você conseguir pensar no meio. Um exemplo no meio, na caminhada. Entendeu? Em vez de você pegar o processo. Curtir o processo. Exemplo disso é o professor Gretz, né? A vitalidade, ele contando as histórias. Quando você conta uma história, né, lá da época da Volkswagen, tudo, a gente pensa assim, pelo menos meu coração pensa, ele já sabia que tudo isso iria acontecer? Não, ele não sabia. Mas ele estava trabalhando para que algo maravilhoso acontecesse. Então, se eu tenho uma dica para falar em cima disso que você está falando, talvez eu não saiba o que vai ser de mim amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos, quando eu e o Gretz estivermos juntos em um palco daqui a 50 anos. Como ele mesmo fala nas palestras dele. Mas eu vou fazer hoje para colher o melhor amanhã. Entendeu? Viver o hoje, sem mesmo saber o que vai acontecer amanhã, mas viver o hoje o melhor que eu posso viver. Se eu for embora hoje, que eu vá feliz. E significa saber dizer não também, né? Para que você possa... Saber dizer não e saber dizer o sim certo. Guimarães Rosa fala no livro dele, só enriquecendo ali, depois eu vou dar a resposta, como é que eu estava pensando, ele diz o seguinte, que importante não é a saída nem a chegada, é a travessia. Né? É a travessia.
da vida. Era o mês de maio de 59. Eu estava no primário, no 4º ano. A professora Alba estava falando sobre história. Ela está viva na minha cidade e sempre que eu vou lá eu a visito e levo orquídeas para ela e eu choro e ela me consola. Ela está com quase 100 anos. Caramba. E ela fazia uma recordação aos alunos da aula anterior. Ela disse assim, porque Tomé de Souza fundou Salvador, porque Duarte da Costa fundou São Paulo, porque Mendes Sá fundou, quando ela ia falar o Rio de Janeiro, ela percebeu que o Aparício do meu lado estava disperso. Ela parou e disse assim, Aparício, o que o Mendes Sá fez? Ele se assustou assim, olhou para mim. e ela repetiu, Aparício, o que o Mendes Sá fez? Ele fez assim, ó. Ah, professora, fez o que pôde. E tem muito Aparício. Esse que fez o que pôde é esse que não vê a hora de se aposentar. E não vê a hora de se aposentar, fez o que pôde. É a desistência silenciosa. O corpo vai, mas a alma fica pelo caminho. Eu lamento por essas pessoas, porque é muito triste a vida dessas pessoas, porque os desafios oxigenam a mente e prolongam a vida. O senhor já viu gente assim? Ou já passou gente assim pela sua... Já. Outro dia eu liguei para uma empresa, comecei a falar com a moça que precisava de algumas informações. Na terceira pergunta, ela falou assim, ai, não pergunte muita coisa, só trabalho aqui. Só trabalho aqui. Só trabalho aqui. Então, existem pessoas... Tem no aeroporto, o pessoal que vende aqueles pãozinho de queijo, a pessoa não está ali. Até porque ela saiu de Grajaú às 4h, no ônibus, chega ali. Quem mora em São Paulo tem um trajetório. É pequeno, mas é demorado, sim, né? Sim, e a pessoa está ali. Então, você está falando com a pessoa e a pessoa não está sintonizado, porque ela tem uma série de coisas que está acontecendo na vida dela. Por essa razão que nós temos que ter aquele combustível que eu respondi lá atrás. É o combustível físico, o emocional, o intelectual e o espiritual, porque sem esses 4 combustíveis você não consegue. Infelizmente, tem pessoas desse tipo na família, nos vizinhos, em todo lugar. Jesus, quando montou o ministério dele, encontrou alguns que acompanhavam e que pensavam assim. Uau! Faz muito sentido, né, Lucas? Total. Professor, liderança, gestão de pessoas, é dom, habilidade desenvolvida? Como é que você enxerga? Porque aqui, eu tenho, por exemplo, esse livro que a gente mostrou, né, as 20 atitudes que geram resultados vitoriosos em sua vida. E eu acredito que eu, que não sou um líder, vamos supor, eu não sou um líder e leio esse livro, começo a desenvolver essas atitudes, eu acabo me tornando, consequentemente, alguém com capacidade de liderar, certo? Porque eu desenvolvi algo que eu não tinha, logo eu sei como desenvolver, logo eu sei como ensinar outras pessoas que não têm a desenvolver isso. Ou seja, para mim parece que a liderança é muito habilidade desenvolvida. Como que você enxerga essa questão? É só você praticar umas dicas simples. Vou dar uma para você praticar. Saia da sua mesa, saia da sua sala, vá lá, sente na cadeira em frente do seu colaborador e diga, eu preciso de você. Se o feriado vai cair na terça e ele ia emendar a segunda para visitar a sogra, ele fala, eu venho. E a mulher fala, não vamos mais na casa. Não vamos. O homem foi lá, porque todo mundo tem um homem, né? Vocês devem ter o homem de vocês, que é o superior. E o homem foi lá, pediu para mim o negócio. Então, se você soubesse a força que tem, quando você sai e vai até a pessoa e fala, essa força também tem para você ir no quarto do seu filho, da sua filha, conversar com ele lá no habitat dele. Então, se você pratica isso e vai até a pessoa e conversa com a pessoa, pode ter certeza que a sua gestão, a sua liderança vai ser muito diferente. Uma dica, a outra dica do elogio. O elogio você faz em público, a bronca em particular. As palavras agradáveis são como fave de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Tinha uma mulher que cozinhava para os filhos há 40 anos. Filho, sogra, filho, né, nora, tudo. Ninguém falava nada. Um dia chegaram para almoçar na mesa, só tinha capim. Aí a nora mais
atrevida, disse: capim, sogra. Eu falei: é capim, eu cozinho para vocês há 40 anos, nunca ninguém falou nada. E eu pensei: sabe que eles não comem capim também? As palavras oportunas são como maçãs de ouro em bandeja de prata. Então, Lucas, dá para aprender, não tem segredo, porque não tem que ter tem que fazer um MBA. Não, é coisas tão simples. Quando você fala, é isso? É isso. É entre as pessoas, é elogiar as pessoas, é dividir, deixar bem claro as metas, comemorar as vitórias. E quando há as derrotas, você participar. São coisas tão simples que se colocar numa folha, o cara fala: mas é isso, não complique. O Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o maior grau da sofisticação. Não complique, facilite. Ô, louco. Você compartilha desse mesmo pensamento, Francisco? Em grau, gênero e número. E para contribuir com a resposta excelente do professor, sim, a liderança ela é uma habilidade adquirida, ela é um talento desenvolvido. Errado está quem fala que a liderança é um dom, e aí se confunde. Vê uma criança mais empáfia e fala: olha, vai ser líder. Não, é só uma criança mal educada. Vê uma pessoa que fala: não, eu sou verdadeiro, eu falo na cara. Não, é só um cara desrespeitoso mesmo, que usa do momento de ser mais eloquente, entendeu? Então liderança não é isso. Liderança é o simples do ouvir, a liderança é o simples do acompanhar, a liderança é o simples da empatia. Hoje está na moda falar empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Você tem que respeitar e entender como o outro enxerga aquilo, como o outro está sentindo aquilo. Neste ambiente aqui, como que o Gretz está se sentindo, como que o DJ, como que o Lucas, como que o Francisco está se sentindo. Não tem como eu me colocar no seu lugar. Mas tem como eu tentar, eu me esforçar a entender o que você sente neste momento e quiçá, melhorar a tua convivência nele. O papel do líder é esse. Uhum. E aí, falando corporativamente, tem que entender da meta, tem que saber qual é o objetivo, qual é o caminho. Quem não sabe onde quer chegar, como diz lá no Alice nos Países das Maravilhas, quem não sabe, qualquer lugar serve. Então o líder ele tem que saber onde eu vou chegar. O líder tem uma história, agora pegando aqui o gancho, Rui Cortés, um colonizador espanhol, chegou no México com as caravelas, né? E aí, a colonização ali, né, do México, chegou e aí a tripulação desceu, aquele monte de gente das embarcações, né? Das embarcações, e ele olhou para o povo, liderança, ele olhou para o povo, aquela terra muito cheio de gente estranha, né? Tinha lá os indígenas do México, tinha aquele... E aí o povo ficou com medo. Mais ou menos como a história de Canaã, que eu não vou entrar nessa. Canaã é outra parada, né? Das 12 tribos. Mas aí ele pegou, olhou para todo mundo e ele viu que a tropa dele estava com medo. Parte com medo, parte não. Ele falou: sabe que é uma coisa? Queime as caravelas. O quê? Queime as caravelas. Eu vou te dar a opção do fracasso. Eu vou tirar a opção do medo. Ou você encara, ou você encara. Queime as caravelas. Então, na liderança tá muito baseada nisso. Você entender o sentimento, você entender o comportamento, você entender a habilidade de cada um, entendeu? Não vou partir para aquele termo da liderança humanizada, que não é nem isso. Acho que nós somos seres humanos. Se você não for humanizado, você é o quê? Você tá entendendo? Não, porque entra na questão do vil metal. É o mínimo que você tem que fazer, o mínimo, né? É o mínimo que você tem que fazer. Você tá entendendo? Mas isso na prática é um outro contexto. Compartilho em grau, gênero e número tudo que o mestre Gretz falou. E é isso. Essa é a visão de liderança que eu tenho. Você ia complementar, né? A criança pegava uma minhoca, cortava, pegava um sapo e judiava do sapo, e o pai dizia assim: vai ser um grande cirurgião, vai ser um grande cirurgião. E o menino cresceu, foi ser açougueiro. Mas foi ser um açougueiro fazendo cortes especiais e exportando para o Japão. Então, a visão que ele tinha era de um grande cirurgião, mas ele tinha uma outra visão, porque hoje você pega aquela asa de frango que está lá na geladeira abandonada, aquilo, se você corta, faz uma tulipa, que você fica segurando no ossinho, você come. Aquilo no Japão foi o maior sucesso. Então, você tem que observar isso para os filhos. Quem tem 3, 4 filhos, cada filho tem uma habilidade, e você tem que saber usar para aquela habilidade. Então, eu tenho um casal de filhos. Para algumas coisas, eu uso a minha filha. Para outros, eu uso o meu filho.
Aí, em casa, tem que saber, e para alguns não usa nenhum dos dois. Olha que Análise visão comportamental, né, mestre? Análise comportamental. Visão Isso começa na análise. nossa casa e se aplica no corporativo. Análise comportamental. Ô, louco. Eu pego uma pessoa que não tem o mínimo, assim, uma pessoa que tem um perfil comportamental que não se encaixa com vendas. Não é uma pessoa que é mais agressiva, não é uma pessoa que é mais convincente, mas não, eu coloco ela lá. E aí depois a culpa é de quem? Faz Você tá entendendo? faz É a muito história sentido. que o professor Gretz falou aqui do menino que corta minhoca, que vai ser um cirurgião. Faz muito sentido. Bom, a gente tá chegando no final desse episódio, mas eu queria de vocês duas coisas. A primeira coisa é uma coisa muito forte que vocês falaram, entender a dor do outro, e isso não significa empatia, né? Isso significa outra coisa, que vocês vão abordar agora nisso que eu vou falar. E o quanto essa dor é importante para a pessoa que está sentindo. Porque o professor Gretz estava falando e você complementou, e eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Esses dias meu filho caiu e machucou, assim, machucou. E ele chorava como aquilo, e eu me peguei falando para ele, pô, você tá chorando só por isso? Só que, vocês falando agora, eu pensei, pô, é a dor dele. É a dor Não é a dele. sua. Não é a minha, é a dor dele. E até onde vai esse discernimento de eu entender que a dor do outro, talvez, para mim, não faça efeito. Mas para ele seja uma dor insuportável e que ele está assistindo naquele momento. Como é que vocês têm essa visão? E a segunda coisa é, antes da gente finalizar, não sei se o Lucas tem mais algum complemento, mas o que vocês falariam para vocês no passado, se vocês tivessem a oportunidade de votar no passado, que faria total diferença hoje? Essa pergunta eu já respondi ali, né, um pouco emocionado. Se pudesse botar no passado, eu teria falado não para algumas coisas que eu não tive coragem de dizer sim. Vou dar um exemplo simples. Eu estava fazendo uma palestra em Cascavel à noite, depois da palestra tinha um coquetel, e o presidente ali, professor, daí como é que você vai embora? Eu falei, eu vou pegar a Sul-Americana, tinha comprado uma poltrona leito do lado direito, que eu gosto, bem no meio do ônibus. Vou dormindo até Curitiba. Ele falou, não, você não vai de ônibus, o meu motorista vai levar você. Chama o meu motorista, coisa e tal. E chamou o motorista dele, levantou da cama e botou no carro, e chovendo que estava. E eu fui até Curitiba acordado no meio do banco, ajudando o motorista. O que eu devia ter feito? Entrado no carro, falar para o motorista, me leva até a rodoviária, vai dormir, amanhã eu ligo para o presidente e digo que eu preferi ir de ônibus. Então eu não tive coragem, não tive ambiente de falar não. E eu estou contando um caso para você, arrependimento, não, eu vou no ônibus, porque era mais seguro, coloquei em risco a minha vida, coloquei em risco a vida do motorista, porque eu não soube administrar uma coisa simples, que hoje é simples, mas para mim era muito grande. Por isso que eu disse que eu dei um exemplo concreto, porque você fala não, está pensando alguma coisa, o que será que ele não... Estou dando um exemplo na vida. E aconteceu outras situações semelhantes que eu devia ter falado não de uma maneira delicada ou para poder não ter sofrido o que eu sofri. E quando eu estava na porta da igreja, eu tinha uns 8 anos, perguntei para um pastor, me dá uma filosofia de vida. E disse para mim, não leve as coisas muito a sério. E em toda a minha vida, 75 anos, sempre que eu levei alguma coisa muito a sério, eu sofri. O que é muito a sério? Você compra um carro zero, vai no supermercado, quando você vai sair, você raspa um canto do carro. A pessoa se acaba, aquilo acaba a vida dele. Então, leva muito a sério nesse sentido, porque temos que levar a sério de ter a nossa poupança de vida, mas às vezes a gente esquenta a cabeça com coisas que não merecia esquentar a cabeça. E aí a gente sofre, a gente cria doenças, né? E que acaba então nós temos excessos. Excessos, vivemos com 3 excessos, excesso de ontem, excesso de amanhã e excesso de hoje, e quem tem 3 excessos não está suportando e às vezes até procura a último andar de um prédio para fazer aquilo que realmente eu chamo de tomar a decisão definitiva por alguma coisa temporária. Uau. Oh. Tá aí uma dor forte. Rapaz, Caramba. se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para o Francisco do passado assim, curte mais.
A ansiedade, o desejo pelo sucesso, por fazer as coisas, por dar conta de tudo. Hoje eu sempre faço questão de perguntar, vocês são provas disso? Eu sempre pergunto para vocês como vocês estão. Né? Durante muito tempo da minha vida, eu vivi uma vida em que as pessoas não perguntavam se eu estava bem ou não. Isso deve acontecer com muitas pessoas que estão assistindo a gente. E se você aqui faz muito tempo que alguém não te pergunta, eu vou te perguntar agora, como é que você está? Está tudo bem? Está curtindo? Está leve? Está pesado? Então, se eu pudesse voltar, eu não é que eu tiraria o pé do acelerador, mas eu curtia mais o vento na cara. Como diria a música, né? Devia ter amado mais, devia ter chorado mais. É mais ou menos por aí. Só que eu ainda sou novo, eu tenho 44 anos, né? O Gretz é novo, tem só 75 anos. Mas para quem está assistindo a gente, se você cair um pouquinho da ficha, respira um pouco mais, olha um pouco mais para o lado, olha para trás. Dá uma olhadinha, curte um pouco mais. Eu poderia ter curtido mais as minhas viagens em palestras, eu podia ter curtido um pouco mais os meus trabalhos, eu podia ter curtido um pouco mais o último dia do mês, eu podia ter curtido um pouco mais o final de semana, eu podia ter curtido muito mais a minha viagem. Então, assim, sempre essa ansiedade em busca do resultado, talvez tirou um pouquinho dessa curtida. Mas a grande graça da vida e a maravilha da vida é que, enquanto não tem um ponto final, ainda dá para você viver o melhor. E o recado para vocês aqui, o recado para vocês. Nenhum de nós, e para você também, nenhum de nós pode fazer um novo começo. Mas a partir de agora, todos nós podemos fazer um novo fim. Uau. Me emocionei, velho. E aí, Lucas? Nossa, muito bom. Eu tava com um insight na cabeça, mas eu nem sei se falo mais, porque esse final aí... Mas eu acho que vale a pena compartilhar. Eu gosto muito de um livro que se chama O Mito do Empreendedor. E nesse livro ele diz como no trabalho a gente simplesmente transborda aquilo que a gente já é na vida pessoal. Alguém preguiçoso na vida vai ser preguiçoso no trabalho. Alguém organizada na vida vai ser organizada no trabalho. Ou seja, a gente tende a transbordar. Logo, não existe vida profissional, vida pessoal. Você é a mesma pessoa. Às vezes, um pouco menos latente algumas coisas em cada lugar. E o insight que eu tive muito foi, eu acho que a gente falou muito sobre isso hoje, foi como, às vezes, algo que a gente quer elaborar e deixar muito complicado é algo simples e é algo pessoal, é algo humano, né? Tipo a liderança, como a gente falou, a questão da empatia, é algo simples. É só a gente agir de forma humana, natural, não precisa complicar, florear. Esse foi um insight muito forte que ficou para mim. Mas eu acho que não tão forte quanto esse final que a gente colocou aqui. Não, eu me emocionei. Caraca, muito bom. Eu pensei no meu filho, pensei na minha esposa. E o professor Gretz foi falando, o Francisco falando, parece que passou um filme, né? Quantas vezes eu deixei de curtir um momento com meu filho pensando no que eu tenho que fazer depois ou amanhã. né? Por não falar não. Eu falei não pro meu filho porque eu não tive coragem de falar não pra outra coisa. E isso veio aqui e caiu como uma... Quantas vezes você aí tem dito não para momentos que seriam muito importantes para você ou para quem vive com você, que você não teve coragem de falar não, né? Você não falou não e falou não. Né? Tem essa relação, né, professor? Você acaba falando não para uma memória que você poderia ter. Por exemplo, no caso de brincar com seu filho, você tá falando não para ele e não também para uma memória que você teria com ele. Isso é muito louco. Uma memória é imortal, é infinita, ia ficar na sua cabeça para sempre. Talvez naquele momento a gente falou não para aquela memória que ia ficar ali. Professor Gretz, a gente está finalizando. Sim. Você e o Francisco aí, olhando para a câmera de vocês ali, qual é a mensagem, e eu não estou falando de uma mensagem motivacional, mas aquilo que a pessoa pode cumprir hoje, para que ela mude, como você disse aí, eu posso mudar o meu fim. Não posso mudar o começo, mas eu posso mudar o fim. Qual é a mensagem que você deixa de coisas práticas que ela pode fazer para ter essa disposição que você tem, para ter essa jovialidade que você tem e para ter essa energia que você tem? Posso? Então vamos lá. Arrume seu quarto, pegue as coisas que você não usa mais e doe ou jogue fora e aproveita e pede perdão para quem você ainda não pediu. E perdoe, talvez, quem você aí tá engasgado na goela. Talvez aquele pai que você não fala há alguns anos, talvez aquela mãe que você tá milindrado com ela, talvez aquele amigo, aquele irmão, sabe aquele irmão que você já não faz mais nenhum churrasco com ele? Então faz isso. Arrume seu quarto para demonstrar organização, para você se sentir bem, olhar para e falar assim, puxa, isso é meu. Jogue fora o que não presta e peça perdão para quem você tem que pedir.
A coisa que você pode fazer agora. Aí você fala, Francisco, vou chegar aonde? Você vai continuar um pouco mais leve. Essa mochila vai ficar um pouco mais leve. E talvez algumas pedras que não deveriam estar aí vão ficar pelo meio do caminho. Tá tudo bem. É tão forte o perdão que eu vou reforçar, de ver criar uma outra palavra, quer dizer, o perdão é de reiniciar, é de limpar o nosso coração e de recomeçar a vida. Novamente, nós temos 2 vidas. A segunda vida começa quando você descobre que só tem uma vida. Então, comece hoje a sua segunda vida. Oh. Esse episódio foi de 0 a 100 muito rápido. Esse aqui vai ser muito bom. Professor Gretz, para quem está te assistindo aí, Caramba. se a pessoa quiser saber mais, se a pessoa quiser, até com sede de conteúdo, eu quero saber mais sobre esse cara do cabelo azul, como é que eu faço? Aí tem aqui, professor Gretz. Aqui, ó, tem mais um aqui também, ó. Se você colocar lá o Palestrante de Cabelo Azul, aparece toda a minha história. No Google, né? Google. Palestrante mais premiado, aparece a minha história. Se você colocar Prof. Gretz no Instagram, você fala comigo. Eu estou à disposição para mandar material. Eu tenho 300 vídeos curtos, porque vídeo longo nem a mãe assiste. Você manda mensagem, é você que responde? Eu que respondo, não é robô, não. Eu tenho, Pronto. eu tenho 30 mil pessoas cadastradas no meu WhatsApp. E eu faço questão de conversar com todos que pedem um vídeo, eu passo, comento, porque essa interação com as pessoas que me acompanham me dá prazer, eu gosto de fazê-lo. Eu tenho tempo para você. Que bom. Boa. Opa, Francisco, Fantástico. se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas te encontram? Encontra primeiro o Gretz. Aí depois... Ordem de hierarquia? Ordem de hierarquia. Tem ordem de hierarquia. Vai primeiro no mestre, depois... Bom, para quem quiser me encontrar, @palestras Francisco Almeida, entendeu? @palestras Francisco Almeida. E vai lá, tem conteúdo também. Não tanto quanto o Gretz, eu ainda tenho que... Para mim alcançar ele, eu tenho que chegar nos 75 anos. Quiçá! Amém. Fazendo o que ele faz, entendeu? Ou fazendo mais do que ele faz, certo? Para alcançar. E é isso, pessoal. E a mensagem é essa. Você falou sobre sentir a dor do outro, né? O Gretz sabe muito bem do que eu estou falando. A gente repete muitas vezes as nossas mensagens, diversas vezes, em vários lugares, para várias pessoas. Um dia no ano de 2017, eu tive talvez um dos momentos mais icônicos da minha vida. Ao final de uma palestra, o senhor Antônio, que eu não esqueço o nome dele, na cidade lá de São José do Rio Preto, falou assim: eu não me perdoava pela morte do meu filho e hoje eu vou para casa tranquilo. O que é o sinal daquilo? Não, foi a permissão que o senhor Antônio teve de se perdoar, de aprender, e é a nossa renovação todos os dias. Cada vez que você assistir uma palestra desse cara aqui, que ele faz há 40 e tantos anos, você vai ter um renovo. Então, para você que está assistindo a gente, para você que é palestrante, ou para você que é um comunicador, para você que tem uma empresa, para você que é um ser humano, tá? Tem um segredo da vida, que é essa renovação e fazer todos os dias como se fosse o melhor. E é isso. Uau! Boa. Lucas, não podia encerrar da melhor forma. Esse foi mais um episódio no Motivecast e, é claro, o objetivo dele é trazer pessoas que tenham experiência de vida marcante, que tenham uma inteligência absurda que possa fazer com que a gente dê um salto para outro nível. No conhecimento pessoal, no conhecimento intelectual e, é claro, entendendo como a gente pode fazer cada vez mais para evoluir e para nos conhecer cada vez melhor. Eu agradeço a presença de todos vocês, Lucas. Valeu. Obrigadão. E já sabem, sigam professor Prof. Gretz lá no @ no Instagram e também Palestras Francisco Almeida. Esses caras são absurdamente inteligentes e eles vão somar na vida de vocês. Até o próximo episódio e tamo junto, né, Lucas? Valeu, gente. Valeu, pessoal.